também comunga da mesma ideia. Uma criança, um filho pode escolher ou não um caminho diferente dos seus pais. Evangelho Jawaka. Amém. Louvado seja Deus essa questão. Gostei muito da abordagem da pastora Judite, a qual ela discernia tudo quanto eu estou para falar aqui neste lugar. Sim. Então, eu digo o seguinte, Josué disse uma coisa muito importante. Eu e a minha família louvaremos ou serviremos ao Senhor. Então, Josué ele tomou uma decisão de ele, junto com a família, servir ao Senhor. Por que Josué falou isso? Porque, na verdade, ali existiam outras pessoas que estavam a adorar aos outros deuses. Então, ali já havia contenda entre eles. Ele tomou a decisão de dizer o seguinte: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então, vindo nesta palavra, na verdade, para que possamos entender melhor dentro de uma casa, dentro de uma família, é que existe aquilo que chamamos de livre-arbítrio, que alguém escolhe o que achar melhor. Mas dentro da minha casa, eu como sendo líder, eu sendo a cabeça, conhecendo ou discernindo, como diz o Timóteo, lá em 1 de Timóteo, que há uma doutrina que ela não é boa. Eu como pai, eu não posso aceitar o meu filho enquanto está na minha casa. Enquanto está na minha casa, ele vai ter que ouvir as ordenanças que eu tenho para dar. Enquanto ele estiver na minha casa, eu ver que este meu filho, ele está a ser ensinado, ou na igreja a qual que vá, está a ser ensinada uma má doutrina. Em nenhum momento eu vou aceitar o meu filho, a qual que eu gerei, para que ele possa perder a salvação. A salvação, ela é individual. Mas eu vejo os traços, os caminhos que esta minha filha ou este meu filho, ele está perecendo na igreja a qual ele está congregando. Então, em nenhum momento eu vou dar a libertinagem a esse meu filho de dizer, vá, enquanto ele está na minha casa. Eu não posso permitir isso. Mas há algo muito importante, porque enquanto os filhos estarem sob o custódio do pai, eles devem obedecer aos seus pais. Segundo a palavra de Deus, quando nós entramos lá em Efésios capítulo 6, versículo 1, gostaria de ler este versículo. Esteja à vontade, muito importante. Como estamos na Bíblia aberta, gostaria de abrir o Efésios capítulo 6, versículo 1. Assim diz a palavra de Deus: vós filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor. Olha uma coisa importante: no Senhor, porque isto é justo. Ora o teu pai e a tua mãe, que o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Então aqui nos encontramos, nos deparamos com este versículo, na verdade, que os nossos filhos, elas devem crescer junto diante do Senhor, na palavra de Deus. Então, em nenhum momento, volto a repetir, somos 6 na minha casa. Há um meu irmão que ele está numa outra igreja. Ele é o único em casa que não está numa outra igreja. Mas essa igreja não há diferença com a nossa igreja. Isso, como dizer, é uma Assembleia de Deus, encontrar lá outra igreja, tocha acesa. Então a fé é a mesma, não se tira. Mas se ele estivesse a ir para uma outra igreja islâmica, aí eu irei entrar para batalhar pela vida do meu irmão, para que ele, na verdade, não possa ir para aquela congregação, porque nós estamos a crer no mesmo Senhor. Ainda que ele tenha livre-arbítrio, eu não vou insistir a ele, mas eu não vou deixar de lhe dizer, de lhe pregar a palavra de Deus. Pois Ezequiel, ele fala muita coisa lá, quando diz que se você deixar o ímpio ir nos maus caminhos, ele, quando for morrer, o sangue será cobrado em ti, você. Então, para o sangue de meu irmão não ser cobrado em mim, eu prefiro lhe pregar todos os dias, como Ezequiel fala, todos os dias como martelo que os meus estão na penha. Todos os dias eu estarei a ministrar, todos os dias estarei a pregar, até, na verdade, até os confins da vida dele, ou de tudo quanto eu tenho para falar. Então, para finalizar, eu dizer o quê? Que alguém tem livre-arbítrio. Aqui poderíamos falar de filhos e também deverão falar de crianças, não é? Essa é a questão a qual a pastora Judite também aqui
vai responder. Então, eu vou até aqui em nome de Jesus. Graças a Deus, evangelista Waka. O que eu percebi do evangelista Waka, não sei se é o certo, ele diz que não pode permitir, enquanto pai de família, que a sua criança, ele siga outros caminhos que não são do pai. É isso, evangelista Waka? Ainda que tenha idade maior. Ainda que seja adulto. A viver. Sim, na sua aqui, casa. Na minha casa. Não vai, não vai para uma outra igreja. Enquanto se mu karata, arwa se jumba saena, açúcar fama, até ganhar, deve estar na cachorro. Mas enquanto eu ser a cabeça que estou a sustentar, eu que estou a dar de comer aqui na minha casa, eu não aceito de haver a divisão de fé, porque eu creio naquilo. Não. Aqui na minha casa eu não aceito. Porque até agora nós que crescemos numa certa doutrina, uma certa cultura, que mesmo agora para sair é muito difícil. É muito difícil deixar. Porque é aquilo que nós aprendemos. Há famílias que os filhos querem sair mesmo, querem ir para uma igreja evangélica, mas como os pais são religiosos, não aceitam. Mas ele tem razão, porque a fé em Cristo Jesus, ele está certo. Mas como está dentro daquela casa, o Enem, eu quando entrei aqui, ouvi o pastor Astita falar algumas coisas que eu mesmo estando ali na família, mas a família está dizendo que não dá. Está dizendo que não dá. Porque eles estão a crer naquilo ali. Me dizem que o Tafambo e a Congela, Lomu Kulavaka, Loku Umalanjanguna, lá. Você não vai para a igreja. Preferimos você adorar ídolos aqui na nossa casa. Então eu sou da opinião também que minha filha, nem experimentem até. As que somos filhos em casa, não na igreja, na minha casa. Nem experimentem a igreja, papai, porque lá aquela igreja é feia, o Holy Ghost se adora um Deus estranho, da mulher, sei lá qual. Na minha casa isso não funciona. Se funcionar é porque você já não vive na minha casa, mas você é minha filha, eu te respeito, mas eu não concordo com as suas ideologias. Graças a Deus, evangelista Waka colocar uma ameaça para a família. Se os filhos tiverem a ver o programa... Deixa eu repetir, se for ameaça. Pode repetir. Eu repito de novo, é ameaça sim, porque é na minha casa. Eu sou o cabeça da casa, não sabes disso, filha? Está aí o posicionamento do evangelista.